Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Dia de surpresas hoje, tá? Vai ser um dia muito positivo pra mim, vai ser um dia muito positivo pra nossa relação aqui. Vocês vão ser informados em breve do que vai acontecer. Seguinte, meu povo, eu quero falar sobre a janela do Atlético, porque a impressão que eu tenho é que o Atlético tá fazendo uma janela que ele deveria ter feito no meio do ano passado. E o fato dele não ter feito uma janela relevante no meio de 2024, todo mundo sabe que de alguma forma contribuiu com o resultado final do Campeonato Brasileiro, que foi o rebaixamento do Atlético. E o Atlético ele entende que ele não poderia errar duas vezes. E a gente sempre falou: errar uma vez acontece, errar duas vezes é impossível. Só que se você percebe a linha temporal, você vai ver que o erro de 2024 ele foi muito maior do que o imaginado. O Atlético faz uma boa janela com um ano de atraso, mas se você pegar a janela de 23, você pode gostar, pode não gostar do jogador, mas aconteceu investimento. A gente traz Lucas Esquivel e Bruno Zapelli. É uma janela que, se a gente tivesse pensado em trazer jogadores desse nível na temporada passada, a gente teria resolvido o nosso problema. E a gente teria condição de sair daquela situação de briga pelo rebaixamento, enfim. Aí você vai lá para 22. É uma janela que a gente traz o Alex Santana e o Fernandinho. A gente vai para 21. É uma janela que a gente traz o Pedro Rocha, que foi decisivaço naquela reta final das Copas ali. Aí a gente vai para 2020. É uma janela que a gente traz o Kaiser, que nos ajuda na luta contra o rebaixamento. Então o Atlético ele tem um histórico muito positivo das janelas de junho e julho. O Atlético só não faz uma janela com boas contratações, com contratações relevantes em um ano dessa sequência de temporadas. E que ano é esse? Que maldito ano é esse, 2024? Então, se você tem a oportunidade de reforçar o seu time, reforce. Se você tem a oportunidade de contratar jogadores bons para o seu time, contrate. E eu acho que foi exatamente isso que o Atlético fez. Fez uma boa janela. Que pode ficar melhor. A gente sabe que existem algumas movimentações que a gente não descobriu o nome ainda. E acho que isso é natural do processo. Mas se você pegar Benavides, Lucas Sacha, Viveiros e Mendonça, você está falando de 4 movimentações relevantes. E é aquilo que a gente sempre conversa. Existem 2 momentos para você avaliar o mercado. Existem momentos para você avaliar o mercado antes desse tipo de contratação acontecer e depois desse tipo de contratação acontecer. Nesse momento, eu aprovo super a janela que o Atlético vem fazendo. Se esses jogadores vão dar certo ou não, aí eu já não sei. Mas eu acho que tem outro recado muito importante nessa janela que o Atlético vem fazendo. Você pode até tentar ter uma política de austeridade, e eu sou super a favor disso. Eu acho que os investimentos eles precisam ser bem pensados. Mas para você montar time forte, você precisa investir. Seja investindo em salário, seja investindo na contratação do jogador. Ninguém libera jogador de graça. O Atlético está investindo para ter o Viveiros consideravelmente, está investindo para ter o Benavides, está investindo para ter o Mendonça, está investindo para ter o Sacha. Então o clube ele pode optar por um caminho de investir até onde as pernas dele podem alcançar. Mas sem investimento, bicho, não tem como. Não tem como. E é aquilo, jogador caro é jogador que não dá retorno. O Léo Godoy saiu caríssimo. O Esquivel pra mim não. O Mastriani pra mim saiu caríssimo. O Zapelli pra mim não. Deixa eu pensar outro. O Diório saiu caríssimo. O Fernandinho, que era um cara que tinha um salário elevado, pra mim não. Então jogador caro é jogador que não dá resposta. E a partir de agora, também é um ponto importante para a gente entender para as próximas janelas, que primeiro, a gente não pode ficar refém do mercado. O Atlético dentro de uma base, que eu acho que é uma base pronta para receber esses reforços, primeiro de tudo tem um técnico que conseguiu organizar a casa. Se a gente tivesse trazendo esses mesmos jogadores
pro trabalho do Barbieri, eu acho que a gente estaria sofrendo igualmente. Eu acho que a gente estaria numa perspectiva completamente diferente. A gente está animado, a gente está empolgado, a gente está acreditando nesse trabalho e eu acredito muito que é pelo fato, eu acredito muito, de verdade, que é pelo fato da gente ter o Odair ali. O Odair mudou a temporada do Atlético de certa forma. O Odair mudou a temporada do Atlético de certa maneira. Então, esse é o primeiro ponto para a gente não ficar refém do mercado. Não adianta só contratar, você precisa ter um cenário pronto para receber esses caras. Um cenário individualmente falando, com bons jogadores, que eu acho que o Atlético entrega, e coletivamente um Atlético melhor nesse sentido. 2024 foi um fracasso na janela por causa disso. A gente pegou vários jogadores que eram destaques de outros clubes e falou assim: se virem dentro do CT do Caju. Obviamente não ia dar certo. E agora, desenhando uma projeção daqui para frente, para mim fica muito claro que o Atlético ele tem, nesse momento, uma boa base. Eu falo pelo menos 5 bons titulares: Zapelli, Esquivel, Cauã, Léo, e deixa eu pensar o outro. Pô, que pode ser o time titular, o Luiz Fernando, talvez, o João Cruz, o Juliano, que eu acho que são jogadores que entregam no contexto de Série B, e você tem pelo menos mais outros 4 chegando. Viveiros, Mendonça, Sacha e Benavides. Então você vai consolidando uma base entre chegadas e jogadores potencializados. E eu volto com minha narrativa. O Atlético, ele segue sendo um time que nos últimos anos, da fase mais vencedora da história do clube, ele não montou nenhum elenco espetacular. Ele não montou nenhum elenco absurdamente superior a esse. Talvez em 22. Mas a gente teve vários jogadores ali que demoraram a se adaptar. Um time com Cauã e Benavides. Um time com Esquivel. Um time com Zapelli. Um time com Mendonça, com Viveiros, com Luiz Fernando, com João Cruz. Se você for fazer um mano a mano ali de 18, de 19, você vai ver que o gap ele é muito menor. O que aconteceu é que você teve um trabalho de um técnico que jogou o nível de todo mundo lá pra puta que pariu. Será que o trabalho do Odair vai ajudar nesse sentido? Eu espero que sim. Porque aí a gente vai ter tudo que um time precisa para decolar. Bons jogadores, jogadores mais experientes, jogadores mais jovens, que eu acho que essa junção é foda. E um trabalho de um treinador que faça um coletivo possível para que todos tenham um crescimento de rendimento e seja um time ainda melhor. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Cara, tô todo doído, passando o dia em cadeira de hospital. Valeu, 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 valeu.